Muitos o chamavam de o Magnânimo, outros de o Imperador Filósofo. Mas, para além dos livros de história, quem foi a alma que habitou o corpo de Dom Pedro II? Nós aprendemos sobre o monarca que governou o Brasil por quase 50 anos. Mas pouco se fala sobre o homem que lia a Bíblia em hebraico original para buscar a fonte pura da fé. O homem que, segundo muitos espiritualistas, não estava ali pelo poder, mas em uma missão de sacrifício. Hoje, no Legado de Luz, vamos desvendar a espiritualidade oculta de Dom Pedro II. Vamos entender por que ele, tendo o exército a seu favor, preferiu perder a coroa a derramar o sangue de seus irmãos. Seria o exílio uma derrota política? Ou o cumprimento final de um carisma espiritual? Para entender o fim, precisamos olhar para o começo. Pedro de Alcântara não teve infância. Órfão de mãe com 1 ano de idade, abandonado pelo pai que voltou a Portugal aos 5. Ele cresceu em um palácio que mais parecia uma gaiola de ouro. A espiritualidade nos ensina que a solidão, muitas vezes, é a ferramenta usada para forjar espíritos de grande envergadura. Sem o calor materno, o pequeno imperador voltou-se para dentro. Voltou-se para os livros, para a ciência e para o estudo das línguas. Ele buscava respostas que a política não podia dar. Enquanto outros reis aprendiam a guerrear, Pedro aprendia a pensar. Essa introspecção forçada preparou o terreno para um governante que, no futuro, colocaria a moral acima da espada. Dom Pedro II era católico por dever constitucional, mas sua alma era universalista. Ele viajou para a Terra Santa, para o Egito, conversou com sábios judeus, muçulmanos e intelectuais europeus. Ele buscava Deus não nos dogmas fechados, mas na grandiosidade da criação e na sabedoria antiga. Há relatos de que ele traduzia salmos diretamente do hebraico, buscando a vibração original daquelas palavras sagradas. Essa busca pela verdade universal é uma característica típica de espíritos antigos, que já compreendem que a luz divina não tem fronteiras. Ele não governava apenas para católicos ou conservadores. Ele tentava governar com uma ética superior, muitas vezes incompreendida pelos políticos mesquinhos de sua época. Chegamos a 15 de novembro de 1889, o momento decisivo de sua encarnação. O golpe republicano foi uma surpresa para muitos, mas talvez não para ele. Líderes militares leais ofereceram resistência. O povo, em sua maioria, amava o imperador. Uma palavra dele, apenas uma ordem, e o Rio de Janeiro teria virado um campo de batalha. A guerra civil era uma certeza se ele resistisse. Mas aqui vemos a magnitude de sua alma. O ego humano gritaria por vingança e poder. O espírito evoluído escolheu a paz. Sua frase ecoa na eternidade. Se é para o bem da nação, eu parto. Não desejo que se derrame uma gota de sangue brasileiro por minha causa. Isso não é fraqueza, meus amigos. Isso é a força suprema da caridade. Ele trocou seu trono pela vida de seus súditos. Banido na calada da noite, como um criminoso, ele cruzou o oceano. Em Paris, viveu seus últimos 2 anos em hotéis modestos, muitas vezes com dificuldades financeiras, mas nunca com pobreza de espírito. A saudade do Brasil era sua única doença incurável, e aqui reside um dos fatos mais comoventes de nossa história. Quando morreu, em 1891, encontraram sob sua cabeça, dentro da fronha de seu travesseiro, um pequeno pacote. Dentro dele havia terra, terra do Brasil. Ele literalmente repousava sua cabeça sobre o solo de sua pátria todas as noites. Aquele punhado de terra era seu elo físico com a missão que ele amou até o fim. Dom Pedro II não foi um homem perfeito, mas foi, sem dúvida, um espírito que cumpriu seu dever com honra e sacrifício. Ao escolher o exílio, ele nos deixou uma lição que ecoa até hoje. O verdadeiro poder não é aquele que subjuga, mas aquele que se sacrifica pelo bem comum. Talvez sua missão fosse exatamente essa: ser o guardião da integridade do Brasil até que o país pudesse caminhar sozinho e sair de cena com a dignidade dos justos. E você? Acredita que o Brasil tem uma dívida espiritual com o nosso último imperador? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no Legado de Luz. Aqui, a história é contada pela alma. Muita luz para você.